aí galera, tudo bem? Preparados para estudar um pouquinho mais? Tô sabendo que tem gente aí com dúvida no conteúdo do primeiro bimestre, então preparei um videozinho com os dois conceitos lá do início da apostila, que é a historiografia e historicidade. Bom, para começar, a historiografia, como você está vendo aqui, né, é um termo que significa escrita da história, né? Grafia significa escrita, história significa história. Então nós temos historiografia como escrita da história. Mas não é só isso, não é literalmente a escrita da história. É a forma como essa escrita ela vem sendo feita ao longo dessa história, né? Como a história vem sendo contada. Trata-se disso, na verdade, de como a história vem sendo registrada ao longo do tempo. Então, nós sabemos, né, que cada pessoa tem um ponto de vista, cada cultura, cada país, cada época, esse ponto de vista ele vai mudando, né, as crenças e tudo mais. Então, o que acontece? O que acontece é que antes a escrita, né, era um privilégio, saber ler e escrever era um privilégio de uma classe. Então, a história ela era vista apenas como aquilo que estava escrito. Olha aí, a primeira mudança que nós temos hoje. A história só pode ser considerada história se ela estiver escrita? Não, né? A história são os processos, as transformações pelas quais a gente passa em sociedade, né? De longa duração, esses processos de longa duração e de curta duração também. Então, a historiografia, ela vai, aliás, a escrita da história, ela vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Então, antes, por exemplo, nós vamos ter uma escrita contada pelos vencedores, uma escrita contada pelos heróis, né? Essas mudanças que hoje a gente observa principalmente, são só os heróis que merecem ser lembrados, são só os vencedores. Então, durante muito tempo, lá no Egito Antigo, por exemplo, quem registrava a história? Eram os faraós, eram os dominantes, né? Na verdade, os escribas é que registravam a história. Eles registravam tudo aquilo que o faraó fazia e o que o faraó permitia. Então, o que o faraó não permitisse, ele não podia escrever, ficava ossos. Aqui, por exemplo, a gente tem um livro, Excluídos da História, da Michelle Perrault, que é um exemplo, né, da historiografia mais atual, que aborda quem era excluído da história antes. Então, existem muitas correntes historiográficas, né, muitas formas de escrever, de observar, mas isso aí é uma coisa mais avançada para a galera que está lá na faculdade, estudando história. Mas enfim, só para você saber, existem escolas francesas, escolas inglesas, né, que eu chamo de escola, né, porque eles estudam a história, que falam que determinada visão é uma visão de elite, determinada visão é a história do vencedor, que a história ela não tem que valorizar apenas, isso é verdade, não tem que valorizar apenas quem venceu a guerra, tem que valorizar todo mundo, né? Todo mundo que participou disso, todo mundo que participou da guerra é importante, né? Desde os soldados até os generais. Então, para finalizar, nós temos o quê? Que o passado, ele não muda. Eu sei, a gente sabe disso, o passado não muda, mas a forma como a gente interpreta esse passado é que muda, a forma de escrever a história é que muda. Então, hoje nós temos livros, obras, produções vastas aí sobre a história das pessoas que são anônimas, que são esquecidas pelos grandes livros didáticos e tudo mais, tá? Então é sobre isso que trata. A historiografia é a escrita, né? Como a gente escreve, como a gente retrata a história. E a historicidade, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é o processo de transformação, é a compreensão, é a interpretação de tudo isso, da escrita e dessas mudanças. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o conceito de historicidade, né, que muita gente estava em dúvida. Então, de que se trata a historicidade? A historicidade está mais relacionada com a interpretação dos fatos históricos. Se a historiografia está relacionada à escrita da história, a historicidade está relacionada à interpretação dos mesmos. Então, o conceito, né, de historicidade está relacionado às transformações, a essa dinâmica da história. Isso porque a história ela não está parada. Apesar de os acontecimentos terem sido há muito tempo, por exemplo, o que passou não muda mais, é assim mesmo. Sim,
Mas a gente não vai mudar o que passou. A gente vai mudar a nossa forma de entender o que aconteceu no passado, se for necessário. Então, a historicidade trata-se da interpretação desses fatos, né? Inclusive, se necessário for, o questionamento de como ele foi contado, né? Questionar como que essa história foi contada, quem foi que escreveu, qual era o posicionamento dessa pessoa ou dessas pessoas na época em que aquele determinado livro ou vídeo ou produto, né, da história acabou sendo produzido, certo? A história, gente, ela é dinâmica, como vocês estão vendo aqui, né? A sociedade está em transformação. Então, quem é o objeto de estudo da história? O ser humano. Se o ser humano está em constante transformação, a sua forma de pensar, de agir, de se comportar em sociedade, as suas crenças, os seus modos, a própria tecnologia, se ela está mudando, é claro que a interpretação da história, ela também vai acompanhar. E isso é historicidade, certo? Então aqui a gente está vendo que as sociedades sofrem transformações ao longo do tempo. Então é necessário que a gente adapte a nossa forma de entender essas transformações e que isso também nos ajude a reinterpretar coisas do passado. Aqui a gente vê que a interpretação dos fatos históricos ela vai depender do olhar do historiador ou do olhar de quem está observando. E esse olhar que eu digo se relaciona à sua condição econômica, ao seu posicionamento político, à sua forma de pensar, de entender o mundo, né, as suas visões, a sua forma de entender as coisas, certo? Eu sempre uso com vocês um exemplo muito clássico para deixar, né, bem entendido. Imagina uma máquina do tempo. A gente tem uma máquina do tempo e a gente pode trazer alguém do passado e a gente pode ir até o passado. Se eu trouxer alguém do passado, lá do século XV, por exemplo, e colocar no meio da sociedade brasileira, tipo no meio do carnaval, essa pessoa ela vai se espantar, ela vai ter um choque, né? E ela vai olhar tudo em volta e vai dizer, nossa, que coisas absurdas isso aqui. Vocês vivem num mundo muito louco, muito absurdo. Por quê? Porque o olhar daquela pessoa é um olhar que vem assim de muito tempo. No século XV, por exemplo, sequer o iluminismo tinha acontecido. Então as pessoas tinham uma visão completamente ainda religiosa, né, das coisas. Então iria olhar para a nossa sociedade e ia se espantar. Assim como se nós entrássemos nessa máquina do tempo e fôssemos lá para a sociedade europeia do século XV, nós iríamos olhar tudo com muito estranhamento. Então, se um historiador do século XXI estuda e relata o que aconteceu no século XV, esse estudo ele vai ser diferente, essa interpretação vai ser diferente de alguém que viveu o século XV e relatou como era na época, certo? Um outro exemplo que você está vendo aqui, de um estadunidense e um japonês relatando o mesmo acontecimento. 2 pontos de vista, 2 lugares diferentes na guerra, na Segunda Guerra no caso, e claro que nós vamos ter 2 interpretações. Se o historiador japonês e o historiador estadunidense forem descrever o mesmo acontecimento e relatar e escrever um livro de história, por exemplo, sobre isso, é claro que o olhar dos dois vai ser completamente distinto. Um vai defender uma coisa que o outro vai atacar, por exemplo. Entendido? Então, a historicidade é o processo de transformação que a história, que a forma de entender e de interpretar os fatos sofre. Então, a gente acompanha, né? Conforme a sociedade vai mudando, o nosso olhar também vai acompanhando. E a historiografia é a escrita da história, é a forma como a história ela é escrita, ela é contada, ela é retratada, né, durante o tempo, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Beijão, até a próxima.